Bom dia, turma. Está se iniciando a videoaula com a explicação da aula de matemática. Antes da gente iniciar com a nossa atividade, gostaria de ler para vocês a nossa historinha de todo dia, né? Então, hoje eu trouxe a história da Rapunzel. Muitos conhecem até pelo filme, mas vamos lá, vamos escutar a historinha. Rapunzel. Numa pequena aldeia, um casal aguardava, ansioso, a chegada do primeiro filho. A mulher ficou com vontade de comer os rabanetes da horta vizinha. A horta pertencia a uma bruxa, que apareceu na hora em que o homem, escondido, apanhava alguns rabanetes. Ela ficou furiosa e jurou tomar a criança assim que ela nascesse. Quando o bebê nasceu, a bruxa apareceu e levou para bem longe a pobre criança. Como era uma menina, a bruxa chamou-a de Rapunzel. Colocou-a em uma torre muito alta e sem portas. O tempo passou. Rapunzel transformou-se em uma linda moça de longas tranças. Olha aqui como vocês gostam de observar a imagem. Vamos ver o que é que vai acontecer. Um príncipe caçava na floresta e achou a torre de Rapunzel. Logo viu a bruxa chegar e gritar: Rapunzel, jogue suas tranças! O príncipe viu a bruxa subir na torre pelas tranças. Quando ela foi embora, o príncipe foi ao encontro de Rapunzel e passou a visitá-la. Então, um dia a bruxa descobriu sobre as visitas do príncipe e cortou as tranças da Rapunzel e a levou embora. Esperou pelo príncipe para vingar-se. Quando o príncipe apareceu, a bruxa jogou as tranças e jogou ele pela janela. Ela o empurrou. Ele caiu sobre um espinheiro e ficou cego. O príncipe, mesmo sem enxergar, correu o mundo procurando Rapunzel. Um dia, bateu na porta de uma casa pedindo pousada e alimento. A moça que o atendeu era Rapunzel e logo reconheceu o príncipe. Ela então chorou de tristeza porque ele ficou cego. Suas lágrimas caíram sobre os olhos do príncipe e ele voltou a enxergar. O príncipe levou Rapunzel para o seu reino. Eles casaram e viveram felizes para sempre. Essa foi a história da Rapunzel. Então, pessoal, o tema da aula de hoje é geometria, tá? Nós vamos aprender o nome de algumas figuras e algumas formas que fazem parte do nosso dia a dia e ver que elas têm características algumas iguais e outras bem diferentes, tá bom? Então, a atividade que eu vou passar para vocês é no livro capítulo 3, Geometria, na página 62, tá? Aí de casa você vai observar essa cena que está sendo passada na página 62. Juliana e André estão observando obras de arte em um museu. A Juliana, tá o André, eles estão observando obras de arte no museu. Juliana está observando uma escultura que tem peças que lembram figuras geométricas não planas. Que figura essas peças lembram? Primeiro, para a gente conseguir chegar até aqui, é preciso a gente saber, professor, o que é figura geométrica plana? O que é figura geométrica
não planas ou espaciais? Vou mostrar para vocês antes da gente se aprofundar no tema, tá bom? Então vamos lá. Muito bem, eu tenho aqui algumas figuras, tá bom? Essas figuras, elas fazem parte de dois grupos diferentes. Essas figuras aqui, essas 5 figuras, pertencem ao grupo das figuras geométricas espaciais. Ou seja, são as figuras não planas, tá? Essas figuras aqui são figuras geométricas não planas, tá bom? Essas outras figuras aqui pertencem ao grupo das figuras geométricas planas. Figuras planas. Agora, qual é o próximo passo, professor? Identificar o nome delas, tá bom? Eu tenho aqui, esse aqui, vocês lembram? Viram no segundo ano? Lembram como é? Vamos lá. Ele aqui é o quê? É o meu cubo. No dia a dia, que objeto se parece com um cubo? Uma caixa, um dado. Tem o formato de um cubo, não é quadrado, tá bom? É um cubo. Tenho aqui, você vai dizer, um círculo, uma bola. Também não. Vou mostrar a diferença com um objeto. Aqui eu tenho uma bola, mas o formato dessa bola lembra uma esfera. Então, aqui é uma esfera. Qual é a diferença, professor, da esfera para o círculo? O círculo ele é somente assim. E a esfera ela é redonda assim e assim também. É o formato da bila, da bola, certo? É a esfera do planeta Terra, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui essa... deixa eu colocar um nome. Esfera. Temos aqui outra figura espacial, né? É o quê? É o cone. Lembra o que? Aqueles cones da Coelce que ela coloca no chão. Lembra os cones, né? O chapeuzinho de aniversário, tá bom? Aqui nós temos outra figura, né? Geométrica espacial, que é o paralelepípedo. É isso mesmo. Paralelepípedo. É ele. Professor, essa figura parece muito com a caixa de fósforo, porque a caixa de fósforo tem o formato de um paralelepípedo. A geladeira da sua casa, o guarda-roupa, o armário, todos lembram o paralelepípedo, tá bom? E por último aqui nós temos o cilindro. Esse rapaz aqui recebe o nome de cilindro. Então essas são as figuras geométricas espaciais mais conhecidas. Vamos lá recapitulando. Cubo, esfera, cone, paralelepípedo e o cilindro. Tá bom até aí? Vamos para a próxima. Agora, aqui é o grupo das figuras geométricas planas. Por que é plano? Porque é assim, ó. Lizinho, tá vendo aqui na parede aqui que eu te colocou? Ó? Temos aqui, ó, 4 figuras planas, tá bom? Vamos lá, seus nomes. O de verde. O de verde é o quadrado. O amarelo, né? É o retângulo, tá bom? Esse daqui é o triângulo. Por que triângulo? 3 lados, certo? Esse daqui é diferente desse, pessoal. Porque esse é redondo
somente assim. Então ele recebe o nome de círculo. Cuidado para não confundir o círculo com a esfera. Esse daqui, certo? Aqui é o nosso pentágono. Por que pentágono? Porque ele tem 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 lados. Nas próximas aulas a gente vai aprender como é que se chama esses lados. Tá bom? E a última imagem é um hexágono. Por quê? Porque tem 6 lados. Hex quer dizer 6. Hexa. Certo? O Brasil está em busca ainda do hexacampeonato. Nós temos aqui na minha parede, como eu falei, 4 figuras dessas aqui. Olha só. Círculo, triângulo, quadrado e o retângulo. Tá bom? Então vamos voltar para o livro para a gente responder as questões. A primeira questão pede o seguinte: observe os objetos abaixo e escreva o nome da figura geométrica que cada um lembra. Ou seja, as figuras geométricas lembram objetos do mundo físico, do mundo aqui fora, do mundo que a gente pode tocar as coisas. Tá bom? Eu falei para vocês que a matemática está em todo lugar, não é verdade? Vamos lá. Eu creio que não vai dar para vocês verem a resposta daí. Então, um tapete. O formato do tapete lembra que figura? Que figura plana? Já vou dar uma dica. Que figura plana? Significa que não é daqui. Qual é o nome dessa figura? Você vai escrever aí na linha. O dado. Lembra que figura geométrica não plana? Escreva o nome dele aí, tá bom? Em seguida tem caixa de presente, bola de basquete, placa de trânsito, formato de relógio. Olha aqui onde está o chapeuzinho que eu falei de festa. E uma vela, tá bom? Então você vai ler aí em casa com a ajuda do pai, da mãe, do irmão mais velho e vai pedir para ele auxiliar nessa atividade. Segunda questão. Podemos classificar as figuras geométricas em figuras planas e figuras não planas. Aqui tem as figuras planas, aqui estão as figuras não planas ou espaciais. Vocês vejam qual é a melhor forma de chamá-las. Observe alguns exemplos. Temos aqui na segunda questão figuras planas, nessa tabelazinha, e figuras não planas. Na letra A, você vai escrever o nome dessas figuras aqui, planas. Na letra B, você vai escrever o nome das figuras não planas, só isso. Ah, professor, estou vendo aqui que na primeira coluna tem uma figura amarela, uma verde, uma laranja e uma roxa. Vai ter que escrever o nome delas, tá bom? E na B, do mesmo jeito. Terceira questão. Pinte as figuras abaixo de acordo com a legenda. Olha, aqui você vai pintar de lápis laranja, se você tiver laranja, as figuras geométricas planas. Aí tem o nome aí, tem as figuras para você pintar, tá bom? E de verde as figuras não planas. Vou dar um exemplo, só com uma. Você foi lá e tinha o círculo e no outro tinha esse camaradinha aqui. Deixa eu fazer novamente. Tinha ele aqui. Tá pedindo o quê? Pinte de laranja as figuras planas, geométricas planas. Desses dois, qual é a figura geométrica plana? Tudo bem, é o círculo. Você vai lá e pinta o círculo. Ah, professor, mas eu não tenho lápis de cor que laranja na minha casa. Pinta de outra cor. Sendo que todas as figuras geométricas não planas, você pinte apenas de uma cor para não bagunçar. Tá bom? As planas é de uma cor e as não planas de outra cor. Tá bom? E esse daqui é uma não plana. Então você ia pintar o quê? De verde, né? Mas se não tem, pinta de outra cor. Quarta questão. O bloco de madeira representado ao lado foi cortado em 2 partes. Contorne as partes que foram obtidas depois do corte. Pronto.
Esse bloco aqui, pessoal, é o bloco que foi cortado em duas partes, tá? Esse camaradazinho aqui. Ele foi cortado em duas partes. Vocês vão ter que circular. Ele foi cortado assim, ó, no meio. Vocês vão ter que circular aí no livro de vocês as duas partes, que juntando formam essa que foi cortada. Em seguida, vão ter que escrever o nome dessa figura. Que figura geométrica é essa? Ela lembra o quê? E na quinta questão, tem aí umas partes. Augusto observou o modelo de pirâmide abaixo de diferentes maneiras. As partes da pirâmide lembram quais figuras geométricas planas? Olha, aqui, essa daqui são as pirâmides, ó, igual aquela do filme da Múmia, aquelas pirâmides do Egito. Então, temos aqui, ó, 3 pirâmides, 4 pirâmides na verdade, e uma pirâmide deitada, né? Essas figuras aqui, que estão nas pirâmides, com essas cores, lembram que figuras planas? Por exemplo, eu vou dar um exemplo como você vai responder essa questão, tá bom? Aí no livro de você, na quinta questão, tem a pirâmide, né? Que está de vários lados com cores diversas. Aqui eu tenho um objeto, uma lata, que lembra o cilindro, né? Lembra do cilindro? Ó, tá vendo como as figuras parecem com objetos do dia a dia? Cilindro. Se eu pegar esse cilindro, colocar ele aqui e fazer esse contornozinho aqui, que figura plana eu vou ter? Vamos ver. Que figura ficou? Ficou um círculo. Então, observando essas imagens aí da quinta questão, que figuras planas elas formam? Que figuras planas? São duas, tá? Duas figuras. Próxima questão. Não, encerra aqui na quinta questão. Qualquer dúvida, é só chamar aí no grupo. Pode mandar mensagem aí no grupo. Professor, não entendi aquela questão tal. Não entendi aquela questão número 5. Então, eu vou explicar de outra maneira. Tá bom? Um abraço virtual. Até a próxima aula. Se cuidem. Tchau.